Então, aqui, a terceira fase, ou a terceira etapa, né, a terceira esfera de conhecimento, e que sempre eu repito, para que passemos a ter um conhecimento trino, passemos a ver que o conhecimento depende do tema, do assunto que nós estamos vendo. Essa semana, controle de terraplanagem, uma coisa que está em qualquer lugar, por isso que nós temos uma mini aula diária sendo postada no YouTube, no canal YouTube do Engenheiro Mauro Lozano, Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z, que é o endereço da academia. Todo dia às 4 horas eu mando 10 minutos sobre projeto de execução de terraplanagem. E essa quinzena, que termina daqui a 2 dias, a gente está falando controle de terraplanagem, que é uma parte fundamental, se não é a mesma coisa com um nome diferente, porque a nossa visão é holística e espiritual de tudo. E essa fase exatamente para o conhecimento espiritual, para a vida celestial, para a visão celestial, visão espiritual. Então vamos ver o que nós vamos estar tratando hoje desse nosso mini estudo. Então, um minutinho só. E vamos aqui passar então para o nosso estudo de hoje, escutando o Luiz Fontes. Sem internet. Tem ministrado sobre esses dons de uma maneira tão perigosa. Muitas vezes esses dons têm sido usados para... Senhores, ele está falando dos dons. Nós vamos ouvi-lo e à medida que o meu coração pede para eu falar o que está aqui, eu falo, cortando um pouco a voz aí do preletor. Primeiro, por quê? Porque lá no playlist desse mini treinamento, que é com relação ao controle tecnológico, que é a aula 11, está lá esse vídeo, né? E esses vídeos também são postados no canal YouTube. E o original também está numa playlist de nome do preletor, no caso Luiz Fontes. Então vocês podem ver isso com mais tranquilidade. Aqui eu tenho que agregar, né, algum valor que o meu coração está dizendo, né, ao que ele está falando. Dons. Deus deu dons a todos. Mais ou menos ele deu dons a todos. Mas ele tem um propósito com esses dons. É que você, com esses dons, sirva o outro. E aí que eu sirvo ao outro, eu tenho que identificar a necessidade do outro, onde os meus dons podem servi-lo. Isso é empreendedorismo. Para nós, é a nossa linguagem. Porque aquela pessoa necessita de alguma coisa e eu tenho o dom para resolver aquele problema. Então, eu vou empreender esse negócio. Jesus Cristo, aos 12 anos, fala que cumpria a ele cuidar dos negócios do Pai. Então, eu, como filho de Deus, ou por novo nascimento, com minha vida espiritual vivificada, eu digo que cumpre ao cuidar dos negócios do meu Pai Celestial. E é o que eu estou fazendo aqui. Foi meu Pai Celestial que me proporcionou meus dons, foi meu Pai Celestial que proporcionou eu ter uma empresa, que é a Dynamis, que não é minha, é dele. Eu tenho que administrar a empresa dele. Essa academia, que já foi física, presencial, hoje é virtual, e que vem se desenvolvendo ao longo de mais de 12 anos, é dele. Eu tenho que falar por ele. Eu tenho que cada vez ter um melhor relacionamento com o Espírito Santo dele, para poder fomentar o empreendedorismo, no caso aqui, né? Que é, na verdade, fomentar o cristianismo. Porque o empreendedorismo aí é cristão. Mas vamos lá, tem dom é para servir ao outro, necessidade do outro. Então, eu estou aqui para atender as necessidades do cliente e as necessidades dos fornecedores. Para isso, eu preciso que os fornecedores raciocinem de uma forma empreendedorista, não como empregado, porque para mim, empregado é uma coisa que vem do mundo. E o mundo acaba escravizando o empregado. E nós temos que fomentar o empreendedorismo cristão, que é deixar de ser escravo do mundo para ser escravo de Cristo.
Vamos escutar o preletor. Autenticar uma igreja, para autenticar ministério. E nós sabemos que Satanás, isso está na Bíblia, uma das grandes artimanhas que ele tem usado e usará e continuará usando nesse tempo final é esses dons. Não com o poder de cura, mas com o poder de engano. Não para libertar, mas para enganar. Tá vendo? Com o trabalhismo. Isso tem sido uma arma perigosa de Satanás. Porque, irmãos, o Espírito Santo quer fazer coisas tremendas entre nós. Mas o que tem impedido o Espírito Santo de agir é a nossa carnalidade, é a nossa arrogância, é o nosso orgulho. Nós precisamos buscar aos pés do Senhor ajuda suficiente para que o Espírito Santo governe todas as coisas na sua casa, para que ele opere com poder, para que haja cura, mas não fazendo a cura um fim em si mesmo, porque cura não é um fim em si mesmo. O propósito da cura é Cristo. O alvo de Deus em curar uma pessoa não é tirar a doença dele, é levar ele a Cristo. Não é levar ele a ter uma experiência com a cura, é levar ele a ter uma experiência com Cristo. Então, senhores, o propósito da cura não é libertar a pessoa. As pessoas têm algum problema, dinheiro, saúde, né, e querem resolver com as ferramentas do mundo. Você acha que Deus não está sabendo que tal pessoa está enferma, que tal pessoa não tem dinheiro? Lógico que está sabendo. E qual o propósito que ele tem ao permitir que o próprio filho dele morresse naquela cruz? Ele tem um propósito. E cada um de nós tem que conhecer esse propósito. Então a enfermidade não é para a gente se convalescer, é para a gente procurar Cristo, procurar Deus. Então, mais que questão emocional, nós temos que ver o espiritual. Procurar Deus é espiritual, Deus é espírito, Deus é amor ágape. Se eu sou cristão e sei que Deus é amor ágape, por que eu não procuro Ele? Porque o mundo nos distrai, porque o mundo é muito sedutor. E aí a gente acaba escravo do mundo, dessas coisas do mundo. E esse é um problema que a Bíblia mostra desde sempre. Vamos escutar o preletor. De uma doença é levar ela a crescer espiritualmente, é conhecer o Senhor. Quando você estuda os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele curava uma pessoa e às vezes ele dizia, não conte para ninguém. Aí, ó. Porque ele não queria que a cura fosse instrumento de promoção, de divulgação. O Senhor não queria ser conhecido como alguém que fazia as coisas. Porque o propósito do Senhor não era os milagres, o propósito do Senhor era a cruz. Então, nós vemos esses dons também, os dons de poder. E tem também os dons de inspiração, interpretação de língua, variedade de língua, profecias. Talvez nessa área é a área que nós somos mais ignorantes. Paulo escreveu um capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, para poder ordenar e ensinar sobre esse assunto. Alguns dons, eles são necessários. Outros, eles não são tão necessários. Por isso que ele diz, procurar com zelo os melhores dons. Porque tem aqueles que a igreja vai necessitar deles a vida toda. Como os dons de revelação, os dons de poder, como profecia. Você entende, irmãos? Muitos desses dons, eles são fundamentais. Outros podem ser até temporários. Mas nós temos que deixar que o Espírito encontre em nós um lugar para ele operar com liberdade. Onde a meninice tem que ser completamente extirpada. E a igreja possa chegar à maturidade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Bom, senhores, deu um tempo, os senhores que nos acompanham sabem que a gente quer apresenta esse mini treinamento em meia hora, 3 etapas de 10, e temos que controlar aqui o que falamos e cortamos, né?
Eu só hoje escrevi duas, duas palavras: necessidade e oportunidade. Eu, eu vou dizer que Cristo em mim e o próprio Jesus Cristo, ele está dando a oportunidade para nós termos uma vida espiritual. Quando ele veio, encarnou, morreu naquela cruz, ressuscitou, aquela ressurreição dele pode ser de qualquer um de nós, que é uma ressurreição espiritual. Ele morreu para cá. O corpo dele físico ficou, mas aí ele teve um corpo glorificado. Isso não é religião, isso é vida espiritual. E qualquer um pode ressuscitar com ele espiritualmente hoje, agora. Pois nós nascemos mortos em delitos e pecados. Nascemos mortos em delitos e pecados. Um nenê que está nascendo está morto em delitos e pecados espiritualmente. Mas pode ressuscitar se os seus pais educarem, se os seus avós educarem para uma vida espiritual. Então Deus dá uma oportunidade para ter uma vida eterna. E nós temos essa necessidade, nós somos criados para ter essa necessidade. Mas aí aparece um mundo, porque nós nascemos nesse mundo, que jaz no maligno e que nos atrai para as coisas do mundo. E aí nós ficamos, fazer as coisas do mundo ou entrar no reino. Né? E escolhemos mal. Eu, graças a Deus, consegui me desvencilhar do mundo. Vivo no mundo, faço as coisas do mundo, sigo as leis do homem, mas, sobretudo, as leis de Deus. Ou seja, ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Tchau. Um bom dia, até mais tarde, trabalhando juntos aí, 8 horas da manhã. E quem puder, compartilha esse vídeo, compartilha esse projeto, e mais que compartilhar, participe desse projeto, porque ele é nosso, ele é do reino de Deus. Tá? Isso não é loucura, não. Nem sou eu religioso.